Olá, professor Leonardo Lossol, me dirijo especialmente a vocês, estudantes do Instituto Federal Goiano. Bom, nesse ciclo eu quero tratar sobre a proclamação e a instauração da República no Brasil a partir de 1889. Lembrando que esse vídeo é parte do material disponível e eu quero aprofundar mais sobre isso com vocês ao vivo no nosso encontro remoto. Pois bem, então para ser breve, eu quero discutir aqui rapidamente a partir de três eixos principais. O primeiro, pensando sobre a crise do Império, que leva ao evento Proclamação da República, em novembro de 1889. O segundo eixo, pensar um pouco sobre o significado histórico dessa transição da monarquia para a república, pensando na construção de símbolos, na construção cultural, do significado dessa transição. E o terceiro eixo, pensar um pouco sobre a instauração da República, naquele momento que fica conhecido como República da Espada, por ter dois militares à frente, como os primeiros presidentes do Brasil, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E nesse eixo também vamos pensar um pouco sobre a Constituição Brasileira de 1891. Primeiro eixo, portanto. Bom, a transição da monarquia para a república se deu por alguns fatores. A monarquia foi perdendo suas bases de sustentação. Entre esses fatores, a questão militar ela tem um peso importante, porque os militares estavam em ascensão desde o final da Guerra do Paraguai, reclamando cada vez mais participação política nos rumos do país e fortemente influenciados pela doutrina do positivismo do francês Auguste Comte, que presumia uma sociedade organizada, racionalizada em parâmetros científicos para fins de progresso. É daí que virá depois o lema da bandeira ordem e progresso. Havia também entre os militares insatisfações pontuais relacionadas a salário, aposentadoria, a proibição de falarem na imprensa sem autorização. Então os militares vão se tornando um setor não coeso, mas um setor importante que passa cada vez mais a flertar com as ideias republicanas no Brasil. Bom, por falar nos republicanos, desde 1870 essas ideias adquirem mais consistência. Em 1873, no Congresso de Itu, São Paulo, é fundado o PRP, o Partido Republicano Paulista, que consegue congregar a nova classe média urbana, os profissionais liberais, os comerciantes e conseguindo também o apoio dos cafeicultores do Oeste Paulista. Lembrando que os cafeicultores eram a principal força econômica do país naquele momento. Então, São Paulo, que não tinha uma boa representatividade no legislativo durante o Império, tinham críticas em relação à centralidade da monarquia, evitavam o tema da escravidão, vão se tornando ali também um fator importante de oposição à monarquia. E também, com a abolição da escravidão em 1888, o Império também perdeu mais uma base de apoio, tá? Então, a questão militar, a questão das ideias republicanas, principalmente em São Paulo, são importantes. Também houve ali uma cisão, um abalo das relações do Império com a Igreja Católica, desde que o Papa emitiu um documento, uma bula, sílabus, um documento oficial que visava combater a maçonaria na igreja. Ora, e a maçonaria era forte no Brasil, entre a elite, entre a realeza, inclusive. Então, esse documento do Papa não foi muito bem aceito aqui, o Império se sobrepunha à igreja, então isso provocou um abalo ali das relações depois que bispos foram perseguidos e presos durante o Império. Então a igreja, a ascensão das ideias republicanas, a questão militar, a abolição da escravidão, são fatores que contribuem para a decadência da monarquia e a evidência da república. E aí o outro setor também, a imprensa, tem um peso muito importante. A Revista Ilustrada, a Gazeta de Notícias, o Rio, enfim, a imprensa torna-se também um vetor dessas ideias republicanas. Inclusive no encontro remoto, quero trazer algumas charges, do Ângelo Agostini, que desenhou várias charges que aparecem nos livros didáticos. Então,
Nesse conjunto de fatores, a monarquia vai de fato perdendo a sua sustentação. E aí nomes como Deodoro da Fonseca, o Benjamin Constant, Rui Barbosa, Solon Ribeiro, José do Patrocínio, Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo, são todos nomes importantes desse momento, tá? Principalmente o Benjamin Constant e o Quintino Bocaiúva, que vão persuadir o Deodoro da Fonseca a liderar aí esse levante militar que leva à proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Segundo eixo, bom, em relação ao significado histórico dessa transição da monarquia para a república, perceba, pessoal, esse momento é um momento de incertezas, é um momento em que a nova república precisa preencher aquele vazio deixado pela monarquia. Então esse novo regime carece de legitimidade, de institucionalidade, e nesse momento a construção de símbolos, a construção cultural, a construção política de significados vai ter uma importância muito grande. Isso é inclusive muito explorado pela historiografia. Ângela de Castro Gomes, Emília Viotti, José Murilo de Carvalho, Renato Lessa, Lídia Schwartz, de diferentes modos esses autores exploram muito essa transição cultural, essa transição e esse preenchimento de um imaginário da sociedade, buscando uma construção de uma memória nacional que valorizasse os elementos republicanos em detrimento dos elementos da monarquia. Então, pessoal, a construção de heróis, o maior símbolo disso, Tiradentes, né, que vai ser construído como um mito, um herói, alguém que deu a vida pela República, né, e ajuda a construir esse imaginário, o quadro pintado pelo Pedro Américo, né, que assemelha Tiradentes com Jesus Cristo, inclusive. Então, heróis, símbolos nacionais, a bandeira, vão tentar elaborar, né, construir, consolidar um novo hino nacional, a transição do nome de ruas, homenageando símbolos republicanos. Então, isso é algo que eu quero explorar muito com vocês no nosso encontro ao vivo, porque é um momento muito importante de preencher significados, tá, no imaginário social das pessoas naquele momento. Lembrando que não houve, né, uma grande participação popular, isso fica muito marcado. O jornalista Aristides Lobo vai dizer, né, que o povo assistiu aquilo bestializado. Então esse termo aparece muito para fazer referência à participação, à falta de participação popular nesse momento. Inclusive depois isso vai dar nome a um livro do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, e também A Formação das Almas, duas obras do José Murilo que vão tentar aí discutir a ausência, né, da participação popular e a necessidade de construir as almas, de construir um imaginário, de construir um coletivo preenchendo com símbolos e significados relacionados à República. Terceiro eixo, em relação à instalação efetiva da República no Brasil. Lembre-se da busca por modelos, né, em que o positivismo francês e o liberalismo norte-americano vão ser algumas das principais referências. E esse período entre o finalzinho de 1889 e 1894 fica conhecido como República da Espada, por ter dois militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, como os primeiros presidentes do país. Esse período vai ser um pouco conturbado, alguns eventos merecem mais atenção. Primeiro, chama atenção para a política econômica do ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, personagem importante da história brasileira. Ele, tentando incentivar a industrialização, vai apostar na emissão de papel moeda, concedendo muitos empréstimos, não vai haver uma fiscalização efetiva sobre isso, e isso leva a um quadro de crise econômica muito grande. Tanto que essa política recebe um apelido muito famoso de política do encilhamento, que faz referência àquela correia que prende o cavalo por baixo, tá, do arreio. Então, isso já, né, indica um arroxo, uma inflação, uma crise econômica muito grande. E aí o próprio Rui Barbosa, ele pede para sair e o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, ele tenta nomear o Barão de Lucena, que era um monarquista. O próprio Deodoro da Fonseca, durante boa parte da sua vida, foi um monarquista declarado.
E aí ele vai receber muitas críticas da oposição, vai fechar o Congresso, vai lidar com uma revolta armada da Marinha, enfim, um quadro de crises. E o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, ele renuncia em 1891 e em seu lugar assume o Floriano Peixoto. Ele que começa ali tabelando preços de alimentos, de aluguéis, tá? Logo também vai lidar com uma oposição civil, uma oposição entre militares também vai ter uma característica um tanto quanto autoritária, vai lidar com a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, com uma segunda revolta da Armada, da Marinha, que inclusive vai bombardear o Rio de Janeiro. Enfim, perceba que é um momento conturbado esse início da República no Brasil. E aí vão ocorrer as eleições de 1894 e o primeiro presidente eleito será o Prudente de Moraes, que vai ser uma pessoa, um sujeito que havia tido uma atuação política, legislativa no Brasil e que vai ser ali um representante dos interesses do Partido Republicano Paulista. Vai ser aquela fase, começa a ensaiar a política do café com leite, o período do coronelismo, nós falaremos disso depois. Mas eu queria chamar mais atenção para a Constituição Brasileira de 1891, que teve um caráter federalista. As províncias passaram a ser chamadas de Estado e esses estados adquiriram mais autonomia, podendo ter uma força pública local, um poder legislativo, podendo contrair empréstimos, cobrar impostos, enfim, justamente em busca dessa maior autonomia que muitos setores apoiaram o ideal republicano. Essa Constituição também vai falar nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Lembre-se que a Constituição anterior, de 1824, da época do Dom Pedro I, previa um quarto poder, o poder moderador acima dos demais. Isso foi abolido por essa Constituição, que também tinha um caráter laico ao separar Estado e Igreja e prever um ensino público gratuito e laico, embora o Estado brasileiro não tenha fornecido condições para um ensino de qualidade naquela conjuntura. E também em relação ao voto, a Constituição previa um voto masculino para quem tivesse mais de 21 anos, fosse alfabetizado, excluindo soldados e membros do clero. Ora, aí o José Murilo de Carvalho, no seu livro sobre a cidadania no Brasil, chama a atenção que no final do século XIX, quase 90% da população era analfabeta. Então perceba que era uma Constituição, um voto restrito, excludente, que privilegiava determinados grupos. E também nessa Constituição, nem nas leis, não houve uma previsão ali de uma política de inclusão, que pudesse responder à transição do fim do trabalho escravo no Brasil. Muito pelo contrário, a população negra vai ficando marginalizada. Inclusive, a reforma do Código Penal de 1891 abre brechas ali para a perseguição do negro ao criminalizar a capoeira e elementos culturais como a religiosidade. Então, de fato, a cidadania ainda estava muito longe, era uma Constituição que conservava traços de privilégios e, de fato, o Brasil então vai entrando na sua era republicana, vai entrando no século XX, ainda carregando o fardo de séculos de problemas estruturais desde a época da colonização e do império, ainda resta um longo caminho para que de fato aquilo que se espera de uma república pudesse ser efetivado na sociedade brasileira. Vamos trabalhar com mais calma e falar sobre isso. Até mais.